Boa noite, Josias. Nenzinha, good night, boa noite. Vamos começar o nosso estudo então, Josias. Vamos refletir então sobre a obra. Eu tenho que fazer ela em mais frequência para não ficar muito espaçado o tempo, a gente fica mais atualizado com a obra. Desculpa. E a nossa proposta é essa, é manter esse contato, porque essa obra é de extrema importância para o espírita. Conhecer, refletir e, na sua compreensão, tentar assimilar daquilo que, como convite, tem a obra, como um convite realmente de transformação de comportamento, né? Que Jesus abençoe, então, a nossa live, o nosso estudo. Nós sabemos que os recursos da internet nos possibilitam deixar gravado, né? Então isso é uma coisa muito boa, porque é um conteúdo. Antigamente eu fazia em várias casas espíritas, durante vários anos eu fiz isso, e muita coisa se perdeu, coisas que eu pesquisava profundamente foram perdidas, perdidas que eu digo assim, não foram registradas. Hoje está mais fácil, deixamos registrado para as novas gerações. E o estudo A Caminho da Luz, para mim, é um estudo fundamental. E não é qualquer espírita, ou todos os espíritos que eu conheço, que conhece a obra, né? E esteja à vontade, tá, Nenzinha e Josias, perguntar e tal, para a gente poder ir acrescentando mais ainda ao nosso debate. O Instagram é isso, o Instagram não dá muita oportunidade de debates assim, com várias frequentes, né? Com várias frequências. Mas, ao mesmo tempo, a gente se vê e tal. Eu estou fazendo alguns estudos, até para outras casas espíritas, como o Livro dos Espíritos, que eu estou fazendo lá com o nosso irmão Jaime, 2 vezes por semana. Eu não estou conseguindo fazer no Pai, mas eu estou fazendo em algumas casas espíritas estudos semanais. Eu estou fazendo 2 estudos numa casa espírita, com mais de 17 pessoas presentes, né, agora vai ser pelo Zoom, estava pelo Google Meet. O ideal seria nós construirmos uma cultura de estudos, agora também pelas lives no Pai, mas o Pai, os frequentadores do Pai, eles não são muito ligados ainda, né? Serão inevitavelmente no futuro, as lives, né? Mas com o futuro, aí é cada um que busca de si, né? Não temos controle sobre isso, né? Aqueles que têm interesse permanece na busca, aqueles que não têm interesses vão encontrar os seus interesses, né? Mas vamos lá, segundo capítulo nós vamos falar sobre a vida organizada. Ele é mais árido, esse segundo capítulo ele é mais árido, ele fala em detalhes técnicos, mas é interessante nós também buscarmos essa informação que o Emmanuel nos traz, considerando, sobretudo, a certeza que a espiritualidade, que os espíritos, os mentores, os chamados operários divinos que trabalharam com Jesus, é que projetaram tudo, a vida biológica, toda a vida biológica, o desenho de cada célula, como ela vai funcionar, a sua composição, a sua intimidade, como ela vai funcionar na Terra, para se adaptar à vida na Terra, tudo calculado por os grandes cientistas, nós chamamos de operários divinos de Jesus. E dentro dessa certeza existe uma outra obra que poucos espíritas conhecem. Ou até esses poucos que conhecem estudaram não em profundidade. Mas é um livro, para nós entendermos bem isso que eu estou falando, que os espíritos, os geneticistas, os cientistas do mundo espiritual, é que elaboraram cada célula para cada espécie na Terra, é um livro chamado Evolução em Dois Mundos. Esse livro é muito claro, mostra para nós que os processos evolutivos que aconteceram na Terra, elas antes tiveram como ensaios no mundo espiritual, o perispírito, o corpo perispiritual, né? Então o que ele diz aqui? Olha só. Sob a orientação do Cristo,
realizavam na Terra, naqueles períodos bem remotos, numerosas assembleias de operários espirituais para a edificação do mundo das células, iniciando a construção das formas organizadas e inteligentes. Então, Cristo orientando, organizando essa formação através desses chamados operários divinos, espirituais, né? Essa construção das formas organizadas aqui na Terra. Então, Jesus preocupado o tempo todo com o que seria os vegetais, os animais, etc. E uma coisa interessante que Emmanuel fala em relação ao Cristo estar comandando essas organizações inteligentes é o ideal de beleza. Ele diz que o ideal da beleza foi a sua preocupação no que se referia à edificação celular. Então, até mesmo na edificação da base da vida orgânica na Terra, tinha na mente de Jesus a ideia, né? O princípio da beleza. E, evidentemente, em todos os tempos, nós vamos encontrar essa realidade. A beleza constitui um dos traços inapagáveis, indeléveis de toda a criação. A criação é uma coisa muito bela na Terra. Jesus é co-criador. E, nessas condições, tudo que foi criado na Terra veio da expressão, da materialidade, da materialização desse ideal de beleza de Jesus, desde os primórdios, desde a vida unicelular. Na estruturação de todas as espécies estava o princípio da beleza. É o que ele diz para nós. Todos os reinos da natureza foram estudados, todos os reinos da natureza foram previstas, os fluidos da vida foram manipulados para se adaptarem às condições físicas do planeta. Então, a outra coisa também que foi estudado na época são o princípio vital, né? Os fluidos planetários, para se adaptar exatamente à vida que estava prevista para o nosso planeta. Estamos falando coisa de bilhões de anos atrás, né? Ou pelo menos milhões de anos atrás, porque a vida organizada, segundo o esquema que nós temos na ciência atual, começou em torno de 600 milhões de anos. Então é de 600 milhões de anos para cá que começaram os primeiros seres unicelulares a habitarem a Terra. Os primeiros habitantes da Terra, né? Primeira coisa que ele vai falar, falamos do protoplasma. Nós falamos na semana passada que o protoplasma envolveu a Terra, né, para ser o celeiro da semente da vida. O protoplasma, numa semana bem anterior, eu expliquei que é uma gotícula gelatinosa tão infinitamente pequena que na cabeça de um alfinete cabem pelo menos 1 milhão de protoplasma. E que mesmo se a vida fosse extinta na Terra e sobrasse apenas uma gotícula desse 1 milhão na cabeça de uma costureira e mais um raio de sol, toda a vida seria refeita depois de alguns milhões de anos. Mas então mostra a importância desse protoplasma, né, que era uma camada gelatinosa que envolveu toda a Terra. E ele vai dizer, o protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, dando origem ao surgimento das primeiras manifestações da vida, dos seres vivos na Terra. Com o protoplasma surgem as células, albuminoides, aí vão ter alguns nomes técnicos, as amebas, todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam na temperatura tépida dos oceanos, porque a vida biológica, os elementos unicelulares surgem das águas oceânicas. Nesse momento, como a Terra estava esfriando-se ou resfriando-se, as águas dos oceanos eram uma temperatura elevada, ele chama de tépidas, eram águas quentes, mas águas que dava para comportar essa vida unicelular, né? Com o passar do tempo, dos milênios, esses seres se movem ao longo das águas oceânicas, onde encontram o oxigênio necessário para a vida. A Terra, firme, a crosta, né, não possuía ainda oxigênio em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Então, as vegetações precedem a essa vida animal saída dos oceanos. Isso é que vai dizer que as gigantescas florestas é que deram oportunidade de oxigenar a crosta, porque o oxigênio em concentração estavam mais nas áreas oceânicas. Na crosta não existiam as florestas ainda. Quando surgiram as florestas, as bases das florestas, né, as gigantescas florestas, é que começaram a se concentrar o oxigênio para dar vida
a esses unicelulares que saem do mar e vão para a Terra e começam a viver na Terra. Tudo dentro de uma gradação, de milhões e milhões de anos, separam todos esses processos. E ele vai dizendo uma coisa importante também, de que desses elementos, desses seres unicelulares que saem do mar, que vão para a crosta, foram desenvolver seus sentidos. E um dos sentidos, se não o primeiro sentido desses unicelulares para poder desenvolver os outros sentidos, é o do tato, é o contato com as coisas, né? Quente, frio. É interessante, do tato é que deu origem a todos os outros sentidos, né? Olfato, e assim vão, os outros chamados 5 sentidos. As amebas primitivas se associavam formando-se as colônias de micro-organismos. Então vai falar das amebas como seres elaborados dentro, pacientemente, das formas, desde aqueles mais remotos momentos da formação da Terra. Ele vai falar do reino vegetal, o reino animal, parecem inconfundidos nas profundezas oceânicas, não existem formas definidas nem expressão individual nas colônias de micro-organismos. Era muito confuso nesse primeiro momento, antes de começarem as primeiras vidas realmente na crosta terrestre. Milhares de anos foram precisos a esses operários divinos, né, nos serviços da elaboração das formas. Então, quando se fala operários divinos, repito, nós que estamos aqui estudando, é muito importante estudar o livro Evolução em Dois Mundos para entendermos o que esses operários divinos faziam para elaborarem as formas na Terra, ajudarem a elaborarem as formas na Terra, como é que eles faziam, como é que havia as adaptações das vidas que iam surgindo na Terra, na pressão atmosférica da época, na temperatura da época, e enfim. A princípio, coordena os elementos da nutrição e da conservação da existência. Então esses unicelulares vão se multiplicando, vão se tornando seres complexos, a partir dos sentidos vão vir os processos de coordenação para o automatismo do processo de se alimentar, da nutrição, também da conservação da vida, surgem os corações, os brônquios são elaborados, e após isso aí vai surgir o sistema nervoso e os órgãos da procriação. Tudo isso elementos vivos. Não estamos falando de seres humanos, estamos falando dos seres micro-organismos, né, que vão evoluindo, se tornando mais complexos, dos sentidos, partem então a partir do sistema nervoso e vão se completando, né? A atmosfera estava saturada de umidade e de vapor, de gases. A crosta, a esses milhões de anos, antes de 600 milhões de anos atrás, estava coberta de lodo, pântanos. Os fenômenos geológicos delineiam os continentes, fixando a posição dos oceanos, e vão surgindo as grandes extensões da Terra firme, aptas a receber as sementes descendentes da vida. É interessante falar também que os continentes eles foram se formando dentro dessa programação espiritual, e com a formação desses continentes, graças a eles, é que os elementos dos mares foram para lá, primeiramente os chamados crustáceos, depois surgiu os chamados, além dos crustáceos terrestres, surgiram os crustáceos marinhos, os batráquios, que vão trocar as águas pela região lodosa, o sapo, a rã, são batráquios, né? Eles saem das águas e vão para o lodo, saem das águas para viver mais em terra firme, né? E nessa fase, toda a terra se veste de vegetação vigorosa, cujas florestas gigantescas dão origem às minas carboníferas e petrificadas de hoje. Por exemplo, o petróleo que nós temos hoje, que sabemos que é uma fonte de energia não renovável, é fruto da petrificação dessas florestas que se transformam, né, além de carbonos, né, as chamadas minas carboníferas, mas também em óleos, né? A pedra, quando se transforma em óleo, chama-se petróleo, né? Óleo formado a partir da pedra. E existe até hoje, mas é claro que está se acabando. Mas o petróleo que existe, tanto quanto essas minas carboníferas, elas são resultantes dessas gigantescas florestas que envolveram a Terra para criar as bases do oxigênio, principalmente do oxigênio, para a vida que sai do mar e se adaptar à vida na crosta, né? Porque não existia vida na crosta, vida animal, existia vida vegetal.
Ensaios assombrosos, diz ele aqui nesse capítulo. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais apavorantes das eras primitivas. Por exemplo, nós vamos analisar, para quem conhece um pouco esses mapas da evolução das espécies, nós vamos perceber que o dinossauro, né? O dinossauro, ela era um desses ensaios, né? Ensaios para a vida na Terra. O dinossauro durou milhões de anos aqui na Terra. Durou, se eu não me engano, de 150 a 60 milhões de anos, né? Ou seja, de 150 milhões atrás até 160 milhões de anos atrás existia um dinossauro. Então, nesse período de quantos anos? 80, né? Quase 80, 90 anos, mais ou menos, 90 milhões de anos, existia um dinossauro, vários desses répteis, né? Que eram apavorantes, como ele diz, nessas eras primitivas, quando há 60 milhões de anos eles foram extintos. Mas foram extintos dentro de uma programação. A espiritualidade viu esses engenheiros geneticistas e grandes trabalhadores divinos de Jesus, eles perceberam que mais tarde os seres que seriam humanos não teriam como conviver com os dinossauros. Então, há 60 milhões de anos eles foram extintos. A espiritualidade é que promoveu isso. Os trabalhos do Cristo analisavam a combinação dos complexos celulares que eles haviam delineado, prevendo todas as possibilidades e as necessidades do futuro. A estrutura celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos. Então, muito desses elementos ou répteis que eram fruto desses ensaios, essas estruturas celulares que estavam em processo de aperfeiçoamento, eles não estavam prontos ainda, eles foram aos poucos sendo eliminados, fruto desses processos teratológicos, e estranho para nós hoje, mas eram ensaios da Terra da época, né? Eram precisos. A espiritualidade experimentar todo esse tipo de vida. Aí nós vamos encontrar o que Emmanuel chama os antepassados do homem, os antepassados humanos. Quando é que nós vamos encontrar os antepassados do homem? Diz ele, sob as influências do meio e em face da lei de seleção natural, encontramos os legítimos antepassados dos homens. Ele aqui nesse capítulo, lembra, não vai encontrar Adão, não vai encontrar Eva, aquelas mitologias que trouxeram que nós viemos de Adão e Eva, não encontrou nada disso, mas dentro do estudo que ele teve, que ele foi analisar nos arquivos do mundo espiritual, evidentemente ele foi ver quem são e quais as influências dentro da lei de seleção antepassados do ser humano. Sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza, sob a orientação das esferas espirituais, encontramos algumas raças de antropóides, no período classificado pelos homens da ciência, né, no chamado Plioceno inferior. Eles têm vários períodos classificados aí de acordo com o surgimento de determinado tipo de vida. O Plioceno, na realidade, é uma época até recente, não é tão antiga, em torno de 5 a 3 milhões de anos, então está bem recente, considerando que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Mas em torno de 5 a 6 milhões de anos, ou a 3 milhões de anos, é que nós vamos ver clima, segundo ele, vegetação eram muito semelhantes às atuais, ou seja, a Terra, há 5 milhões de anos, era mais ou menos o que é hoje. Não tem muita diferença. Mesmo com esses movimentos daquelas camadas geográficas, né, que o Brasil, em algum momento, dentro da Pangeia, fazia parte do mesmo continente que é o africano, e eles foram se separando no movimento, né, através da Pangeia. Na realidade, a característica, a paisagem que existe na Terra hoje, ela existe já há mais de 5 milhões de anos. Né? O Rio de Janeiro, Brasília, então essas coisas todas existem hoje como há 5 milhões de anos. Antes disso, aqui era mar. No centro do Brasil era mar, mas era muito antes disso. Então, o que nós temos hoje no panorama da vida, da crosta terrestre, dos próprios mares, a distância, etc. e tal, tem em torno de 5 milhões de anos, que foi exatamente nesse chamado período do Plioceno, em que nós encontramos essas raças antropóides, quando vai começar a fazer um ensaio para o surgimento do futuro homem. Então, repito, o que existe geograficamente hoje, que existe os mares, os rios e tal, a rigor, tem em torno de 5 milhões de anos já. Tá?
não é muito diferente do que nós temos hoje, exceto que aquilo come mexeu, criando lagos, criando represas e tal, não que a mão humana colocou, mas da natureza, o Pão de Açúcar, né? os Andes, tudo isso aí já existiu há 5 milhões de anos para cá. Agora vamos voltar à questão dos antropóides, né? Que ainda não é um ser humano. Esses antropóides antepassados do homem e os ascendentes dos macacos, ou símios, que ainda existem hoje no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E essa tese que o Emmanuel traz é uma tese que os grandes antropólogos também trazem, embora alguns outros falam de elo perdido entre... Você não consegue encontrar um elo profundamente vinculado entre o macaco e o homem, considerando o processo de evolução. Mas ele vai falar para nós exatamente isso, né? Que a evolução se deu em pontos que se convergiram. Não há como nós fugirmos de nossa herança, seja dos antropóides, seja através dos símios, dos macacos. Então há uma ligação muito forte entre nós e a compleição dos macacos. Ele inclusive fala isso. Por isso os parentescos sorológicos, os parentescos da base do estudo da estrutura sanguínea entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé na atualidade, são absolutamente muito próximos. Aliás, o Francis Collins foi o grande maestro do projeto Genoma, né? Ele tem umas colocações interessantes falando exatamente sobre isso, né? A semelhança da estrutura do genoma humano e do genoma de um macaco. Isso que coisa, um percentual infinitamente, minimamente diferente em relação a essa estrutura genética entre o homem e o macaco. E é interessante também nós analisarmos aqui, é que no mundo animal, dentro do processo de evolução, o animal ele está criando um processo de individualização. Uma formiga, como animal, não é igual a um macaco. Uma barata não é igual a um macaco, embora sejam todos animais. Esse princípio de individualização até chegar ao homem, já que existem esses pontos convergentes entre o homem e o macaco, é interessante dizer o seguinte: o macaco ele está muito mais individualizado para se tornar o homem do que uma barata, do que uma pulga, do que uma formiga. Não tem lógica. Então a formiga tem um outro princípio, desse princípio inteligente, que ainda vai sofrer vários milhões de anos para começar a se individualizar e se aproximar de um corpo, eu estou falando corpo fisiológico, para comportar um espírito humano, né? Um macaco não comporta, não tem como um ser humano reencarnar no macaco, não há essa possibilidade. Mas do macaco, dentro dos pontos convergentes, sob o ponto de vista genético, deu condições de surgir esse nosso corpo, né, ligadamente com essa semelhança muito próxima, se nós colocarmos uma análise sorológica, muito próxima do macaco, né? Então isso é muito importante dizer, nós viemos então dos macacos, isso de forma nenhuma nos diminui, ao contrário, foi esse corpo, abençoado corpo, nessa elaboração de milhões e milhões de anos, para que pudesse receber essa inteligência já individualizada. O macaco ele não é um indivíduo ainda, mas ele é muito mais individualizado do que os outros animais inferiores a ele. Mas ele não é um indivíduo. Quando ele morre, ele não mantém o seu nome, não mantém a sua individualidade. Ele já se funde em outros princípios para reencarnar em outros mais ligados já ao estágio, à espécie dos símios, dos macacos. Ele não vai se tornar uma formiga também. Seria perder essa evolução de individualização. Então, e o homem da mesma forma. Quando nós saímos dos reinos inferiores, dos reinos dos animais, quando nós saímos do estágio como macaco, pode não ser necessariamente na Terra, e voltamos para a Terra e entramos num corpo humano, na condição de simples e ignorante, a partir daí nós somos indivíduos. Não existe possibilidade de nós perdermos a nossa individualidade. Só nos tornamos indivíduos conscientes a partir da nossa humanização, quando nós entramos no chamado mundo da racionalidade. O macaco não raciocina de forma continuada, não. Então, isso é muito importante, o Emmanuel vai analisando dentro do processo de evolução. O nosso corpo, então, tem profunda ligação, raízes profundas, profundamente convergente com o macaco que também sofreu o seu processo de evolução. As forças espirituais que dirigem os fenômenos sob a orientação de Jesus,
estabeleceram na época da grande flexibilidade ou maleabilidade material uma linhagem definitiva para todas as espécies. Então, no momento em que eles podiam trabalhar mais a genética, trabalhar com mais facilidade dentro dessa flexibilidade física, dessa maleabilidade, né, material, então eles foram trabalhando e criando já uma linhagem definitiva para todas as espécies. Das milhares e milhões de espécies que existem na Terra, tudo isso foi desenhada pela mente sacrossanta, guiada pela beleza da mente de Jesus, com seus chamados operários divinos, que são os grandes geneticistas que conhecem profundamente a dinâmica da vida material, biológica, celular aqui na Terra. Então, todos esses traços, né, essa linhagem, ela foi definitivamente traçada, mas no momento em que isso podia ser feito. Hoje está mais difícil. Naquela época, a Terra estava em ensaios. Como eu disse, 65 milhões de anos atrás, eles resolveram, não, vamos acabar com isso aqui porque o dinossauro e outros seres horríveis ou monstruosos não terá condições de conviver com o homem futuro. Então eles extinguiram. Eles fizeram isso também com mapa genético. Eles foram extinguindo, não foi só uma questão de presença de um meteoro que destruiu, irradiou para a Terra, mas não foi assim. É um processo mais inteligente, é um processo de extinção no mundo espiritual para que não houvesse mais como forma, porque a forma da vida biológica é no mundo espiritual. Quando eles lá transformam essas formas, evidentemente até na vida vai haver transformação. E se eles extinguirem lá, vai ser extinto aqui também. Então o comando tudo é do mundo espiritual. Diz ainda Emmanuel, o princípio espiritual encontraria o processo de sua depuração rumo à racionalidade. É o que nós dissemos agora. Nós começamos a nos individualizar a partir do animal, que estamos no estágio mais avançado do que o vegetal, que estamos muito mais avançados do que a fase mineral, como princípio inteligente, e dentro desse processo já de individualização no animal, em nível dos símios, dos macacos, a partir do antropóide, nós chegaremos aos seres humanos. É o que ele está dizendo aqui. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram as suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Ou seja, o corpo humano também sofreu esses processos de intervenção numa linhagem definitiva. Quando eu falo definitiva, se nós formos analisar o corpo nosso hoje, o nosso corpo, nosso cérebro, a nossa estrutura corporal de hoje é muito diferente, ou bastante diferente, não só do macaco, mas é muito diferente também daquele que está muito mais próximo de nós, que são os chamados, categorizados como Homo, né? O Homo sapiens, como o Homo de Neandertal, o Homo de Java, o Homo de Pequim, o Homo de Cro-Magnon, são vários homos encontrados pela paleontologia. Mas são fósseis muito próximos aos fósseis humanos, com alguma diferença de estrutura craniana, né? Porque o crânio é que receberia a estrutura cerebral, que é exatamente onde tem o contato direto entre a racionalidade, né? Quanto mais racional, essa estrutura craniana onde tem o cérebro tem que estar muito melhor elaborado. Porque o cérebro de um macaco não comporta a racionalidade de um ser humano. Vai por automatismo, eles aprendem alguma coisa, aprendem isso, aquilo, mas não tem uma racionalidade continuada. Só um corpo humano que tem uma estrutura cerebral, e para isso tem que ter uma estrutura craniana capaz de receber um cérebro para poder realmente decodificar, sintetizar e com um mecanismo de funções químicas, eletroquímicas, eletromagnéticas e químicas, tudo elaborado pela espiritualidade, comportar a presença de uma entidade, ou seja, de uma inteligência, de um espírito, para poder usar a razão. Aí nós entramos no mundo racional. E tem que ser um corpo humano, repito. Não há possibilidade de um ser humano reencarnar num animal, seria a metempsicose, porque não tem estrutura cerebral para aguentar um ser que raciocina. Fica bem claro para nós esse assunto. As grandes transições, ele vai falar nas grandes transições. Os antropóides das cavernas espalham-se então aos grupos pela superfície do globo, durante séculos, sofrendo a influência do meio e formando os primórdios, os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. Outra coisa interessante a ser analisado nessa frase de Emmanuel, né, que ele fala dos antropóides das cavernas foram se espalhando e, à medida que eles foram se espalhando durante vários séculos, foram sofrendo a influência do calor, frio, muita floresta na água, enfim. Isso mexe muito com o pigmento, cor da pele, com a estrutura dos olhos. Se tiver muita luz, você diminui o sol, diminui os olhos,
para poder receber o raio do sol, como os orientais, o chinês e outros daquela região oriental, como recebem um sol com um processo de interferência muito grande na questão visual, os olhos ficam um pouco mais fechados exatamente para poder suportar essa incidência dos raios luminosos. Então foi se adaptando naquela região, como o africano foi se adaptando à intensa emissão de luz, calor do sol também naquela região, e a pele negra, né, os pigmentos recheados, bem repletos, né, de melanina e outras coisas mais, para poder proteger, e a cor negra ela foi se adaptando àquela realidade regional, que ele está dizendo para nós. A influência do meio formando os próprios das raças futuras. Então estou falando de raça negra, raça amarela, a raça branca, mas a raça branca só vai surgir depois. Então vamos explicar, talvez hoje a gente comece já a explicar, que a raça branca veio de uma forma diferente. Tá? Não foi bem pela influência do meio formando esses primórdios das raças primitivas aqui da Terra, das raças da Terra, filhos da Terra. Né? Isso é interessante também, no A Caminho da Luz nós entendemos isso. A raça avermelhada, né, que existem os aborígenes, os indígenas, a raça amarela, como eu disse, lá do Oriente, a raça negra da região africana, etc. Mas todas essas raças são da Terra. A raça branca, e nós vamos explicar, repito, vocês vão entender bem como é que surge essa elaboração para a raça que nós chamamos de raça branca. É o que ele explica para nós aqui, mas é no próximo capítulo, inclusive. As entidades espirituais auxiliaram o homem do sílax, quer dizer, da pedra de sílex, que é mais do que a pedra bruta, muito mais avançado, né? Está muito próximo quase dos metais, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Olha só, as entidades espirituais, os geneticistas do mundo espiritual, os cientistas do mundo espiritual, auxiliaram, por comando de Jesus, o homem do sílex, o homem da pedra, né? Da caverna, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então tu sai do homo de Cro-Magnon, o homo de Neandertal, e você tem o corpo atual, que é um pouco diferente, né, em termos de estrutura, sobretudo craniana. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal reconhecem nele uma espécie de homem bestializado. Emmanuel está falando isso. Então já as pesquisas que trabalham muito esse tipo de evolução antropológica, eles já identificam esse tipo de Neandertal como uma espécie de homem, mas bastante brutalizado, bastante selvagem, ainda bestializado. Mas um homem. Por isso chamam-se de Homo de Neandertal. São a categoria de Homo. Neandertal, Homo de Java, Homo de Pequim e assim vai. Né? Outras descobertas interessantes da paleontologia e da antropologia também que eu falei, mas aqui estão falando de paleontologia, quanto ao homem fóssil, que a paleontologia trabalha com fósseis. Né? Quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos, ou seja, outras descobertas interessantes da paleontologia mostram exatamente as questões dos resíduos fósseis, né? Como aconteceu essas experiências, né? Como mudou o cérebro de um Neandertal para um Homo sapiens como nós somos. O homem brutal para um homem como nós somos hoje. Esse foi um trabalho de muitos milhares de anos, né? Que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem do futuro. Quando ele fala primatas, os característicos aproximados do homem, foi o que nós falamos aqui. Quem mais se assemelha ao homem em relação à estrutura sorológica do próprio sangue, né, como nós estamos falando aqui, são os primatas. Exatamente os primatas, estão muito mais próximos de nós. Muitas experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente e dos homens primitivos, nas regiões siderais, em um certo intervalo de suas reencarnações. Então, em cada reencarnação, eles iam trabalhando exatamente esse processo de transição no perispírito, no mundo espiritual, é o que ele está dizendo, né? Uma definitiva transição, aí o elo perdido entre o macaco e o homem. O que ele está falando aqui? Os cientistas do mundo espiritual trabalharam essa definitiva transição nesse corpo perispiritual que dá forma ao corpo físico, né? Para exatamente manter nos intervalos de cada reencarnação dos homens brutos a formação de um corpo melhor, né?
Eu sempre dou o exemplo do computador, né? Eu, quando usei computador, bem antigo, comportava um certo software, né? E foi à medida que foi aperfeiçoando esse software, evidentemente aqueles computadores antigos não comportavam mais. Não adianta você botar um Windows 10 num computador de 12 anos atrás que ele não vai rodar. Então, esse software ele tinha que estar exatamente no chamado hardware, né? Para poder funcionar. É a mesma coisa o corpo físico, como hardware desse software sofisticado, que é um espírito racional e mais. Um espírito, muitos deles que vieram de outro sistema que não da Terra, para dar um aperfeiçoamento ao corpo físico. Isso é importante dizer. O nosso corpo foi adaptado também para receber seres ultra inteligentes em relação a nós, a seres da Terra, que eram os capelinos. E é o que nós vamos falar realmente agora, a partir de agora. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir, numa transformação visceralmente onde se verifica a estrutura dos antepassados das raças humanas. Agora ele vai entrar no capítulo 3, e eu vou entrar com vocês também. No capítulo 3, deixa eu ver que horas são aqui, que eu tenho que senão eu fico perdido no horário. Eu não sei nem onde está o relógio. Bom, é uma falha minha. É uma falha minha. Tinha que estar aqui, esse relógio. Mas vamos lá. Quem tiver o horário aí, depois bota aí para mim, só para poder me guiar, que eu não estou conseguindo ver aqui no celular. Para a gente não ultrapassar o horário e não perder também a gravação. Bom, aqui no terceiro capítulo, a rigor, ele vai falar das raças adâmicas. Isso é bem mais longo. Nós vamos levar algumas reuniões para falar isso. Por isso que eu estou propondo fazer quarta e sábado, para a gente... Em pouco tempo a gente vai estudar esse livro. Vai ser muito mais tranquilo do que levar um mês para voltar um capítulo, um mês depois o outro capítulo. Não, vamos fazer bem sequencial. Eu vou fazer o terceiro capítulo já, né? Nesse terceiro capítulo, aí ele vai falar dos capelinos, né? Obrigado, tá, Josias? Muito obrigado. Faltam em torno de 20 minutos. Agora vamos lá para falar das raças adâmicas, que é o capítulo 3. Para quem está com o livro acompanhando, tá? Ok, Eduardo. Nos mapas zodiacais, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Na realidade, é a ciência que deu esse nome, né? O Cabra ou Capela é o nome exatamente dessa grande estrela, um Sol, que tem o nome de Capela. Quando a gente fala veio de Capela, na realidade veio de um sistema de Capela, de um planeta de lá, de um mundo de lá, mas não do Sol de Capela. Mas ele vai falar, magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, a sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, ele, como nós sabemos, a luz percorre a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Então veja a distância entre Capela e a Terra. 300 mil km por segundo, considerando 42 anos. É só a gente fazer um cálculo muito rápido, né? Quantos segundos tem em um dia? Quantos dias tem em um mês? Quantos meses tem em um ano? Ou se quisermos, quantos dias tem um ano? 365 vezes multiplicado por aquilo lá. É um número que nem máquina aguenta fácil, né? São 300 mil quilômetros por segundo. Considerando essa velocidade, sai de lá 42 anos atrás para chegar hoje aqui a 300 mil km por segundo. É uma distância, só o pensamento para imaginar um troço dele. Mas é a distância de Capela de todos nós aqui. Quase todos os mundos lhes são dependentes, já se purificaram física e moralmente. Detalhe que ele fala, lá em Capela, no Sol, Capela, na estrela, aqueles planetas, aqueles mundos que o rodeiam, eles já evoluíram, já são, na realidade, já saíram desse mundo de expiação, ou mesmo de provação e de expiação, já são mundos regenerados. E, evidentemente, as condições de atraso moral da Terra hoje, onde, ele até dá um exemplo, a Terra está tão atrasada hoje que nós ficamos presos exatamente ainda a alimento de irmãos inferiores, como nas eras da pré-história da sua existência. Ele faz uma crítica aqui a alimentação carnívora. Eu sou carnívoro, né? E ele vai mais adiante. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho.
Então ele vai mostrar a Terra hoje muito semelhante à Capela da época. A Terra está vivendo hoje, na transição, o que Capela, aquele planeta que vivia lá ao redor da estrela Capela, é muito inferiorizado moralmente. Está havendo uma seleção natural dos valores morais da Terra. Muitos seres na Terra não reencarnarão mais durante um bom período. Não tem chance de reencarnar na Terra. Porque erraram, sabiam que não poderiam errar, escolheram errar e não são mais catalogados em listas de reencarnação na Terra. Possibilidade zero. Eles já estão sendo recambiados para sistemas de mundos bastante mais inferiores, considerando a Terra de 8, 10, 12 mil anos atrás. Então imagina alguém que já viveu até com a tecnologia atual, ter que reencarnar nessas condições. Vai sofrer bastante, mas não como punição, vai apenas como um convite para desenvolver a sua inteligência com maior dificuldade e trabalhar o amor que não estão trabalhando aqui na Terra hoje. Que o convite é trabalhar o amor, trabalhar o bem, né, para nós podermos permanecer na Terra. Há muitos milênios, então, um desses orbes de Capela, que guarda essas afinidades com a Terra, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Isso equivale a dizer que a Terra está passando também por esse momento de culminância de ciclo evolutivo. A Joana de Anjos, ela nos fala que nós estamos vivendo um momento de transição. A Joana de Anjos, ela fala que nós estamos vivendo esse ápice, né? Ou seja, exatamente essa culminância de seleção dos valores morais, daqueles que já apresentam valores morais para continuar vivendo aqui na Terra. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece na Terra, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então, desde o século passado, século XX, esse processo de delinear as linhas definitivas para a seleção daqueles seres humanos que vão permanecer na Terra para colaborarem para a Terra melhorar as condições de vida, considerando as culminâncias de valores morais, não é para qualquer um. Emmanuel ele fala em 2/3 de seres humanos serão exilados da Terra, são convidados a sair da Terra. Olha, vocês não têm condições de estar mais lá. Não há condições da Terra agora melhorar. Ela vem uma pandemia dessa para nos chamar a atenção mais ainda de que, olha, vocês estão maltratando a Terra. A pandemia vem como alerta. E quando vem pandemia é um convite para um progresso mais rápido. Toda pandemia, todos os fenômenos telúricos, todos os fenômenos trágicos que ocorrem, é um convite da espiritualidade para um processo de progresso mais acelerado. Isso é o que está acontecendo. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. É muito interessante também fazer essa colocação de alguns milhões de espíritos, não são 12, nem meia dúzia, são milhões de espíritos rebeldes. Quantos espíritos rebeldes existem hoje aqui na Terra, já que existiam milhões de espíritos rebeldes lá, nesse caminho evolutivo, dificultando a consolidação do que ele chama de penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. O homem na Terra tem tanta piedade assim, tem tantas virtudes assim? Ainda não. Ainda não consegue manifestar isso. E na Terra hoje, certamente alguns outros bilhões, né, serão convidados, porque estão dificultando essa consolidação, de se fincar as balizas, né, da piedade, da virtude, do amor, da fraternidade, da mansidão, da união entre nós. E quem cria obstáculo hoje aqui na Terra, quem está criando obstáculo, são os mais fortes candidatos a não permanecer na Terra. Vão perder vínculo por milhares de anos, depende de cada um, é claro, vínculos afetivos que vão deixar aqui na Terra. Aqueles que forem melhor que eles vão ficar na Terra e eles vão ser exilados. É mais ou menos isso que ele está falando. O exílio não é uma ameaça, ninguém está ameaçando, Emmanuel não está ameaçando, está apenas alertando, porque ameaça é uma coisa errada, nenhum espírito ameaça nada, mas um alerta, olha, toma cuidado, porque esse já está acontecendo, né? E como foram alguns milhões que vieram para a Terra, e hoje na Terra quantos bilhões irão para fora da Terra também, né? Mais de uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Ou seja, esse saneamento geral que tirou eles de lá, daquela humanidade, porque aquela humanidade já fazia jus, o que ele falou, né, a viver em concórdia, né, em edificação de elevados trabalhos
espirituais. Dito isto, sábado que vem eu vou retomar esse terceiro capítulo, para ficar um pouco mais claro como é que isso acontece, que já está acontecendo hoje na Terra, nós estamos vivendo esse momento na Terra, muitos serão exilados, e no sábado que vem eu retomo então o terceiro capítulo para nós darmos sequência ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Nós fizemos o segundo capítulo, já fizemos o primeiro, e entraremos no terceiro capítulo, né, num período de menos de 8 dias. Então, com pouco tempo, nós terminaremos, se Deus quiser, o livro A Caminho da Luz. Tá bom? Que Jesus abençoe, então, a todos nós nesse propósito. E isso vai ficar gravado, né? Vamos deixar para quem quiser assistir também posteriormente. Né, Fabrício? Eu tenho sentido tua falta também, meu irmão. Eduardo também. É bom estar aqui presente, né? Para que nós possamos estar... Eu me sinto... Embora se eu tiver ninguém também, eu vou fazer, porque isso é gravado. Mas o ideal é estarmos juntos, porque ouvindo na hora e ouvindo depois, a gente reaprende. Porque o macete do aprendizado é a repetição da lição. Isso é a mágica da pedagogia. Você aprende uma lição repetindo a lição. Um músico como Eduardo sabe o que eu estou falando. Quanto mais você repete a lição, mais você aprende. Esse é o princípio do aprendizado, né? Então, é isso mesmo, né, Eduardo? Boa noite. Infelizmente, nós vamos agora encerrar, mas vai ficar gravado, né? De alguma forma. Eu fico feliz por aqueles que chegaram atrasados também. Eu receber um abraço bem amigo, bem fraternal, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se... Vou fazer uma experiência. Tá bom, vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Que Jesus... vou fazer... Fiz uma surpresa para... Agora você está me vendo. Não está vendo. Ela saiu. Ela pediu para entrar. Eu disse, olha, pode acontecer isso. Vocês pedirem para entrar, se quiser fazer a prece de encerramento, tá? Eu deixo entrar e quiser fazer a prece de encerramento. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Há essa possibilidade, tá vendo? Não, deixa eu entrar aí para fazer a prece de encerramento. A gente permite entrar nessa sala, entra, faz a prece de encerramento e fechamos aqui, tá bom? Não, que é isso. Isso foi uma experiência boa para nós. Para nós fazermos o doravante, tá bom? Que Jesus abençoe todos nós. Que Jesus abençoe, então, a nossa noite. E vamos lutar para que estamos no rol daqueles que querem ficar na Terra, nessa consolidação, na conquista de idade, virtudes, do amor, da união entre nós. Boa noite a todos vocês, tá? Para eu não perder a live, eu vou encerrar.